Fala galera, professor João Neto mais uma vez aqui para dar umas dicas. Hoje a nossa dica é sobre a potenciação. Potenciação a gente vai ter o seguinte, ó. Coloquei um probleminha aqui para a gente resolver e a gente falar sobre algumas propriedades da potência. Presta atenção. Aqui, ó, na primeira, e na parte aqui eu tenho uma fração, certo? E na parte de cima da fração, que a gente chama de numerador, a gente vai ter 2 ao quadrado e isso tudo elevado ao cubo, certo? E na parte de baixo da fração, que a gente chama de denominador, a gente vai ter o seguinte, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. A leitura é um pouco diferente, certo? Então, qual é a diferença e qual a propriedade que a gente utiliza nisso aqui? Primeira coisa, vamos lá, vamos fazer a parte de cima, a parte do numerador. Quando eu tenho isso aqui, ó, 2 ao quadrado e esse número elevado ao cubo, eu vou ficar com o seguinte, eu vou usar uma propriedade que a gente utiliza aqui, ó, essa primeira propriedade é o seguinte, se eu tiver e aí a gente vai utilizar essa primeira propriedade aqui, ó, a propriedade por definição diz o seguinte, a elevado a x, isso tudo elevado a y, isso vai ser igual à multiplicação desses expoentes, ou seja, a base é o a e os expoentes, o primeiro é o x, o segundo é o y. Então, o que é que a gente vai fazer? A elevado a x, isso tudo elevado a y, a gente vai ter, repete a base e os expoentes a gente vai multiplicar, ou seja, a elevado a x vezes y. Então, a gente aplica essa propriedade aqui, certo? Então, vamos lá. A base aqui é o 2 na nossa potenciação. Então a gente vai fazer o quê? Usar essa propriedade, ó. Repito minha base e aqui meus expoentes eu vou multiplicar. Então vai ficar 2 vezes 3. Então vamos lá, 2 elevado a 2 vezes 3, massa. Vou para a parte de baixo agora. Aí você vai dizer, bicho, mas não é a mesma coisa não? Tem a mesma coisa. Aqui os mesmos números, só que sem o parênteses. O parênteses faz a total diferença aqui nessa conta. Por quê? Aqui você tem um número elevado ao quadrado, ou seja, você já tem uma potência e depois que você eleva a outra potência. Aqui, ó, é potência de potência. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer primeiro essa potência aqui, ó. Caramba, cadê o lápis? Eu botei a mão no bolso, não achei nenhum lápis. Vou pegar esse. Não parei, tá. Aqui, como a gente tem a potência de potência, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. O que é que a gente vai fazer nesse caso? A gente tem que fazer primeiro essa parte da potência aqui, ou seja, tem que fazer primeiro essa potência e depois a gente conclui usando a base 2 agora. Como assim? Observe. Então vamos lá. O 2 eu vou repetir, que é a minha base, certo? E agora eu vou aplicar essa primeira potência. Trazendo esse número para cá, isso aqui é 2 elevado ao cubo, certo? 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o nosso resultado aqui é 8, certo? Sabendo que o nosso resultado é 8, então agora, onde é que vai esse 8? Esse 8 vai justamente no expoente, ou seja, o 2 vai continuar como base e o nosso novo expoente vai ser 8, o resultado disso aqui. Vou apagar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, o que é que a gente vai ter? 2 elevado à oitava agora, certo? Então, vamos continuar nosso cálculo. Vamos para lá. 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 6. E aqui, vou repetir, certo? 2 elevado à oitava. E agora, o que é que a gente faz? Aí a gente vai utilizar outra propriedade da... Vamos lá. Da potência, tá? Agora a gente vai usar outra propriedade da potência, que é a seguinte, ó, essa segunda aqui. Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que é que vai acontecer? A elevado a x dividido por a elevado a y. Quando isso acontece, eu vou ter a elevado a x menos y, ou seja, a minha base eu vou repetir e o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o expoente de cima e colocar menos o expoente de baixo. Ou seja, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, utilizar essa técnica. Então, a minha base é o 2, então vai aqui 2, e agora
eu vou fazer o 6 menos o 8, que é a subtração dos expoentes. 6 menos o 8. Trago para cá, ó, para a gente visualizar. 2 elevado a 6 menos 8. Observa que esse expoente vai ficar negativo, certo? Porque eu tenho 6 e vou retirar 8. Quando eu retiro 8 de 6, eu vou ficar devendo 2, ou seja, vai ficar negativo. Então isso aqui vai ser 2 elevado a menos 2. E agora, esse expoente aí, como é que a gente faz para resolver? Usa essa terceira propriedade para a gente encerrar. Ó, quando eu tenho um número, a base, elevado a um expoente negativo, para retirar esse expoente negativo, eu simplesmente inverto a minha fração. Aí vocês vão dizer, mas qual é a fração aqui? A fração é 2 dividido por 1, certo? Concordam que 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração e vai mudar o sinal do meu expoente. Vai ficar desse jeito. Onde era 2 dividido por 1, agora eu vou inverter e vai ficar 1 dividido por 2. Aí você vai dizer, e esse expoente aqui, ó? Esse expoente que era do 2, ele vai mudar o sinal. Ou seja, onde era menos 2, agora vai passar a ser 2 positivo. Então a minha conta é isso, ó. 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado a gente já sabe quem é. 1 dividido por 4. E aí a gente pode encerrar a nossa conta, certo? Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Usem e lembrem dessas propriedades aí. Até mais. Respira.